O segundo dia da nossa sexta semana do nosso devocional traz o tema ferramentas de limpeza. E a autora ela traz duas ferramentas utilizadas pelo nosso Deus para nos limpar. São elas a oração e a meditação. O Leonard Ravenhill ele diz algo que para mim faz muito sentido para nós discorrermos para esse dia. Ele diz o seguinte: muitos oram para serem abençoados, mas poucos oram para serem quebrantados. No devocional de ontem nós estivemos falando sobre esse confronto, né, que muitas vezes nós recebemos, mas que nem sempre correspondemos com quebrantamento. Nós vimos na vida de Saul e Davi que Saul, quando confrontado, ele deu uma desculpa, mas nós vimos que Davi, ao contrário de Saul, quando confrontado, ele ofereceu a Deus um coração quebrantado e contrito. E aí, partindo disso, eu quero pensar com você. Será que as nossas orações, o tempo que nós temos tirado em oração, tem sido apenas para pedirmos e buscarmos soluções para os nossos problemas, mas nós não temos, por vezes, buscado conhecer a Deus, ouvir a sua voz nos nossos corações? Davi, ele nos deixa esse ensinamento e dentre tantos salmos a gente pode destacar o Salmo 51, quando Davi ele faz essa oração, né, depois de ser confrontado por Natã, e ele entende que as suas orações elas precisam ser permeadas, elas precisam ser recheadas desse quebrantamento, dessa solicitação por confronto mesmo. Você tem feito isso? Deus me confronta, Deus mostra as áreas escuras da minha vida, mostra as áreas escondidas, aqueles pecados que me são ocultos, aquilo que tem te desagradado, aquilo que tem feito com que eu paralise no meio dos meus processos. Senhor, mostra o meu coração. Nós falamos também no vídeo do devocional anterior que existe uma janela de Joare, né? Uma janela que é desconhecida, um lugar desconhecido para nós. E Davi, ele entendia isso. Davi, ele disse: Senhor, mostra os meus pecados ocultos. Eu quero saber quem eu sou. E eu quero te encorajar a fazer essa oração também, assim como Davi. Senhor, mostra o meu coração. E eu quero ler para você aqui o Salmo 51. O que Davi ele diz? Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que eu detesto. Mas tu tens razão quando tu me julgas e o Senhor está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim, Senhor, tira de mim o meu pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir a tua voz outra vez e os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade firme. Sabe, eu aprendo muito com esse homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Davi, ele não gastava tempo em oração apenas para pedir que Deus o livrasse dos seus inimigos. Davi, ele tinha algo que ele tinha por tesouro, que era a presença de Deus. Davi já era rei, Davi já tinha coroa, Davi já tinha riquezas, mas Davi ele faz um pedido a Deus depois de confrontado com seus pecados. Ele diz: não me tira a tua presença. A tua presença é mais preciosa do que todas as coisas para mim. E eu entendo que a oração, ela precisa revelar quem Deus é para nós e revelar quem nós somos para nós mesmos também. E a exemplo disso, nós vemos também o profeta Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 5. Isaías, ele tem um encontro com Deus, e quando ele encontra Deus, a Bíblia diz que os querubins, os serafins, eles
cantavam em uma só voz, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E Isaías, ele se dá conta de quando ele está diante de Deus, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros, eu moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que depois dessa declaração de Isaías, um serafim, ele voa e ele pega uma brasa viva lá do altar e toca os lábios de Isaías e diz: Isaías, a tua iniquidade foi tirada. E a Bíblia diz lá em Isaías, depois disso, depois desse processo de limpeza, e o processo de limpeza começou na confissão, na oração. A Bíblia diz que depois disso ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías declara: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós estamos nessa jornada de como se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. E voltando lá no início de tudo, né, no início dos nossos devocionais, muitas de nós e todas nós, né, queremos ser mulheres poderosas, usadas nas mãos de Deus. E esse processo que a autora traz, o processo de limpeza, me fez ver no profeta Isaías o mesmo processo que nós somos submetidas. Isaías já tinha um chamado de Deus. Isaías, ele teve um encontro com Deus. E quando ele se encontrou com Deus e quando ele se deparou com a santidade de Deus, ele olhou para ele e ele disse: ai de mim, porque eu vou perecer. Eu sou um homem de impuros lábios. E quando Isaías confessou a sua impureza de lábios, Deus tocou exatamente naquilo que ele havia confessado que precisava de cura e de limpeza, que eram seus lábios. E depois do processo de limpeza, Isaías ouviu a voz que o habilitou e disse: a quem enviarei? A quem enviarei? Então, eu penso que a oração, ela nos colocará nesse processo de limpeza mesmo, assim como Isaías, de termos os nossos lábios, aquilo que precisa ser purificado. E depois disso nós ouviremos, assim como Isaías, a voz que nos comissiona a funcionarmos naquilo que nós nascemos para funcionar. Mas outra ferramenta que a autora traz é a meditação na palavra. E Efésios 5, 25, 27 diz assim: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus amou tanto a igreja, ele amou tanto a igreja, que a si mesmo se entregou. E a entrega de Jesus tinha um objetivo, era nos santificar. E Efésios diz que ele nos santificou, nos purificando pela palavra, pelo lavar da água mediante a palavra. Então, todas as vezes que você se expõe à palavra de Deus, você é limpa. A palavra de Deus, ela tem o efeito de nos limpar, de nos purificar. Lá em Salmo 119, no 105, diz assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando eu penso na palavra de Deus, nesse processo de limpeza, eu penso nessa luz que se acende mesmo. Imagina você está dentro de um quarto escuro e o quarto está muito bagunçado, o quarto está muito sujo, e nós falamos sobre isso, sobre o esvaziar lá na quinta semana, e nós estamos falando sobre o limpar agora na sexta semana. E eu fico pensando nesse quarto escuro. E quantos de nós estamos trancafiados nesse quarto escuro? Nós só sentimos o odor, né? O odor daquilo que está errado, mas não conseguimos muitas vezes identificar onde está a origem, porque nós estamos como cegas, nas trevas e na escuridão. Mas quando a luz da palavra, a lâmpada que é a palavra, ela se acende, todas as vezes que você abre a palavra, uma lâmpada se acende, e essa lâmpada, ela acende e ela traz claridade para você. E a claridade vai te dar condições de tirar o que não serve, de tirar o que tem de excesso, né? O esvaziar, aquela faxina que nós falamos, mas vai te dar condições também para ver as áreas mais delicadas
que estão sujas e que você não vê, né, quando está no escuro. Quanto mais você se expõe, é como uma luz que se acende e fica cada vez mais clara. Quanto mais eu leio a palavra, mais a luz se acende para mim, mais as coisas vão ficando claras para mim. E eu consigo ver as áreas sujas da minha vida. E não é mais porque alguém disse, o pastor falou, a pastora falou, não é porque a igreja falou, não é porque as pessoas disseram, não é mais por uma religião, não é porque as pessoas dizem que eu tenho que fazer isso, mas todas as vezes que eu me exponho a palavra me expõe. Ela diz, Ana Paula, você precisa mudar. Essa área não está legal na sua vida. E quanto mais você enxerga a Deus, como Isaías enxergou a Deus, ele disse, os meus olhos viram o Rei. Quando você vê Jesus, você vê você. Ele é como esse espelho que revela quem você é. E é impossível nós não termos uma atitude como a de Isaías. Os meus olhos estão vendo o Rei. E eu estou vendo o quanto eu estou sujo diante da presença do Santo, 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 Santo. Então, é um produto, como a autora coloca, a santidade, ela é um produto do relacionamento da oração e da palavra. Lá em 1 João 1,7 diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, a consequência do andar na luz é sermos purificados dos nossos pecados. Então, a palavra que é a luz, né, ela expõe toda a sujeira, e ao passo que ela expõe toda a sujeira também, ela nos leva a esse lugar de quebrantamento que Davi foi levado, a esse lugar de quebrantamento que Isaías foi levado, e nos leva à confissão dos nossos pecados. Deus, sou eu ainda sou assim, eu ainda murmuro, eu ainda tenho tantas deficiências, mas me transforma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu não consigo criar um coração puro, eu não consigo produzir um coração puro, eu tento, mas eu não consigo. Eu me frustro porque muitas vezes eu penso que já caminhei, quando penso que não, estou tropeçando nas mesmas coisas. Mas assim como Davi, que nós possamos orar a Deus, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, eu quero ter um espírito inabalável, que não se abala com qualquer coisa. E Jesus, ele declara lá em João 15, quando ele está falando lá na parábola da videira, ele diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então Jesus está comparando aqui o processo de poda ao processo que a palavra causa em nós. Todas as vezes que nós nos expomos a palavra de Deus, a palavra ela gera uma ação de poda, né, de poda nas nossas vidas. Então, tenha um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, né, que você possa estar com esses dois processos bem fincados no seu coração, a oração e a meditação na palavra. A oração ela deve ser uma ferramenta, né, que expõe o nosso coração para Deus e que deixa Deus expor também o nosso coração para nós mesmos, né? E a palavra também. A palavra ela purifica, a palavra ela nos mostra, ela nos direciona, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então que você não abra mão, né, dessas duas ferramentas nesse processo de limpeza. Não tem como você ser limpo se você não tem uma vida de oração e uma vida na palavra. Eu quero encerrar esse vídeo citando uma frase de John Piper. Ele diz assim, que uma das maiores utilidades do Twitter, Facebook, das redes sociais é provar no último dia que falta de oração não era falta de tempo. Essa é uma palavra forte e eu quero encerrar com ela. Priorize a oração e a palavra. Priorize um tempo com Deus. Se você quer ser mudada, se você quer ser curada, se você quer ser limpa, esvaziada, não tem como você passar por tudo isso sem abraçar um processo de uma vida de oração e uma vida na palavra. Comece aos poucos. Eu não consigo orar mais do que 5 minutos. Comece orando 1 minuto, 2 minutos. Eu não consigo ler textos difíceis. Comece lendo Salmo, Provérbios, o livro de João.
mas leia, se exponha à palavra. E eu quero deixar aqui uma dica para você, né? Sujeite o seu espírito ao Espírito de Deus. Todas as vezes que você tirar um tempo para você e Deus, ore a Deus. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, revela o coração de Deus para o meu coração. Revela quem eu sou para mim mesma, mas faz uma coisa, guia-me pelo caminho eterno, assim como Davi pediu. Guia-me pelo caminho da justiça, guia-me pelo caminho eterno, porque sozinha eu não vou conseguir. Mas eu tenho um bom companheiro, eu tenho um bom ajudador, como disse lá Jesus no livro de João, que ele nos enviaria alguém, uma voz, né, que nos ensinaria todas as coisas, aquele que nos ajudaria no caminho de volta para casa. Então, ore mais, leia mais a Bíblia e seja uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Eu te espero no próximo vídeo.